Para começar então, tem a dúvida do Dark Flash, Black Flash, qual que é a diferença, explica essa mistura, essa confusão toda. Ó, tem dois personagens que é o Dark Flash e o Black Flash. Pro filme do Flash foi usado uma mescla aí, uma amálgama dos dois, porque na verdade o Flash original, o herói, que foi mais utilizado aí nos anos 90, foi o Wally West. No filme a gente tem o Barry. Mas nos quadrinhos, até os anos 2009, mais ou menos, era o Wally. Então a maioria dos vilões que surgiram nessa época são vilões do Wally, não do Barry. O Dark Flash surgiu ali em 1999, mais ou menos, com o Wally como Flash. E o Dark Flash, ele é uma contraparte do Wally de um outro universo. Ele é o Walter West. E esse Walter West é o Dark Flash. Um tempo antes surgiu o velocista, que é a morte para os velocistas. Então esse personagem é o Black Flash. Os dois são velocistas, os dois são inimigos do Flash. E para fazer o Dark Flash do filme, foi usado um pouco de ideia dos dois aí para juntar e criar esse personagem novo. E o Dark Flash, ele tem poderes diferentes dos outros velocistas da DC? O Dark Flash dos quadrinhos basicamente é uma versão do Wally West, chamado Walter West. A única diferença dele, além do nome, é que o olho dele é azul. E o olho do Wally é verde. Essa é a única diferença. Mas os poderes iguais? Os poderes são os mesmos, os dois são velocistas. O que aconteceu, na verdade, é que a Linda do Walter, do universo dele, foi assassinada por um vilão, pelo Cobra. E aí, quando isso aconteceu, esse Walter West acabou pensando melhor que talvez ser um anti-herói seria melhor. Talvez se ele fosse mais violento, isso nunca teria acontecido. Então aí ele começou a ter essa ideia um pouco mais anti-herói do que um herói em si. E aí depois ele acaba até aparecendo no universo do Wally mesmo. Ele tem alguma união aí com o Wally para derrotar um outro vilão, mas ele não chega a ser nem um vilão nem um herói. Ele fica bem no meio termo ali do anti-herói. Mas os poderes basicamente são os mesmos do Wally. Tá, o Dark Flash ele vem de um universo alternativo. Como que essa origem ela impacta na personalidade dele? A maior diferença de personalidade do Dark Flash com o Flash é realmente esse lance de ser um pouco mais anti-herói, mais violento. Ele é mais raivoso. Tem até uma parte aí nos quadrinhos que eles tentam até se fundir, o Walter com o Wally, e a raiva do Walter se sobressai a personalidade do Wally, então acaba virando um negócio mais violento ali. Realmente a raiva do Walter se sobressai. Aqui um pouquinho com spoiler, para quem já assistiu o filme, ficou um pouco em dúvida. No filme do Flash a gente vê o Dark Flash, mas qual que é a relação que ele tem com o Barry Allen? Ele é um antagonista, um aliado, ou é alguma coisa totalmente diferente? No filme aí a gente já falando de Barry, né? O Barry do universo tradicional tem essa versão do outro universo, quando ele volta, ele se encontra mais jovem, né? É um Barry mais jovem e tudo mais. Dá pra entender que ele é um pouco mais imaturo, até porque ele não passou os traumas que o Barry teve que passar na vida, de perder a mãe e tudo mais. Acho que isso impactou bastante na personalidade dele ali. Começam como aliados total, amigos, até que chega uma parte no final, que já é um pouco de spoiler aí do filme, mas aí chega uma parte no final onde acontece essa quebra na personalidade do Flash mais novo para acabar se tornando esse Dark Flash, onde ele quer restaurar as coisas, arrumar o universo ali, e acaba só piorando e piorando e piorando e fazendo esse looping de linhas do tempo e acaba estragando as coisas. E aí sim ele acaba se tornando um vilão do Flash, assim como foi nos quadrinhos. Então tem essa relação com o Dark Flash dos quadrinhos. O visual dele, de ser aqueles negócios meio esquisitos e tal, tem explicação? O visual dele, na verdade, é mais com o Black Flash do que com o Dark Flash. Então essa que é um pouco da mistura. Essa é um pouco da mistura, porque o Black Flash ele tem esse visual todo de uniforme preto mesmo, ele parece quase um zumbi. Então ele é a morte personificada pros velocistas. Então toda essa parte visual vem do Black Flash. A história de ser o mesmo Flash de um universo alternativo vem do Dark Flash. Então por isso que tem essa
amálgama de ideias aí pra criar esse Dark Flash dos filmes. Tem filmes, tem séries, tem animações que falam assim, não, estão nerfando o Flash aqui, o Flash é muito mais poderoso que isso, ele poderia tranquilamente acabar com esse vilão. Quem que você acha que é o maior oponente? Quem que mais daria trabalho numa luta contra o Flash? De vilões do Flash, o Flash tem o seu Coringa, né? O seu antagonista maior, que é o Flash Reverso, né? O Barntown é o maior fã que virou o maior hater. Então o Barntown realmente foi o vilão mais grandioso do Flash. Eu acho que ter ele seria tão grandioso como ter um Coringa para um Batman. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo para você.